Senhor meu Deus e meu Pai, a Ti damos glórias a Ti, Senhor da glória. Abençoa, Senhor, esta programação que vai se iniciar hoje. Abençoa aqueles que vão ouvir a Tua palavra e também ver. Abençoa, Senhor, que possa ser edificadas vidas através dos louvores da palavra. É que eu te peço, Pai, abençoa ricamente todos, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, queridos, a paz do Senhor para vocês todos. Você que já está entrando aí ao vivo. Hoje começa a nossa Semana Missionária Online. É um trabalho este que é feito pelo DEPEN, da AD Vila de Ponta Negra. Vamos hoje iniciar esse trabalho, onde vamos ter a cooperação de um missionário, pastor Elieber de Castro, que está no Paraguai. E no louvor, o nosso querido Nicolas Douglas, né, ali do campo de Patu, ali na região do Candeia. Vamos daqui a pouco já chamar ele para ele cantar ao Senhor, louvar a Deus com os seus hinos. E você que está aí do outro lado, você pode compartilhar esta live, né, para alguns irmãos, amigos, né, que possa assistir e ser também edificado através dos louvores da palavra que vai ser logo mais ministrada. Semana Missionária Online, o qual tem um tema, a gente abordou, escolheu esse tema, o campo já está branco. O campo já está branco. Que está baseado lá em João, capítulo de número 4, versículo 35, o qual logo mais o nosso querido missionário vai já abordar este tema. Deus seja louvado nas vossas vidas. Glória a Deus. O nosso cantor Douglas já está aí já em prontidão, né, para louvar a Deus com um dos seus hinos, em nome de Jesus. Muito bem. Paz do Senhor, meu querido irmão. Douglas, é um prazer poder, mais uma vez, você conosco, para participar desta live, né, desta Semana Missionária Online. Você, né, que também é aí no Candeia, um missionário que sempre está aí, o vídeo na obra de Deus, né? Candeia, qual pertence ao campo de Patu. Glória a Deus. Mais uma vez, eu agradeço o convite do nosso amigo Leandro. Nós tivemos uma primeira oportunidade, uma live, eu e ele, com o cantor Manuel Filho, mas há um tempo atrás, mas devido a alguns problemas de conexões, né, pela internet, a gente não teve um sucesso. Mas, para a honra e glória do Senhor, está tudo ok. Começou uma chuvazinha aqui, mas eu creio que Deus vai operar e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Amém. Aí é com você, meu querido. Então aí, você já pode louvar o Senhor Jesus Cristo com dois hinos, né, que você pode ficar à vontade e louvar a Deus com dois hinos. E depois vamos logo mais chamar o nosso missionário, né, Elieber de Castro, que está em Portugal, homem de Deus, né, homem que está aí em outro país, região, né, distante de sua terra natal. Então pode já louvar a Deus com dois hinos, em nome de Jesus. Pronto. Só preparar aqui. Só está um pouco baixo, tem como aumentar um pouquinho, se tiver. Repita aí, Leandro. Tem como aumentar um pouquinho aí o seu volume, que está um pouco baixo. Certo, certo. Só um segundinho aí. Vai dar certo. Glória a Deus. Deus seja glorificado e exaltado para sempre. Amados irmãos,
Amigos, podem compartilhar esta live. Em nome de Jesus. Pode começar? Pode. Vamos lá. Você é especial. Da dupla Daniel e Samuel. Aleluia. Tá ouvindo aí? Glória a Deus. Aumente mais o volume um pouquinho. Mais um pouco. Aleluia. O que se perde pelo ar é folha e pó, o que não serve para usar. E você não vive só. Você é vaso de valor. Aleluia. Glória a Deus. Você que está entrando agora nessa live, meu querido, compartilhe. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Aleluia. Teve o direito de crescer, acontecer, e isso eu sei de cor. Você é vaso de valor. Aleluia. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro e quem nasceu para governar. Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar. Não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. Aleluia. E se você disser para mim que já foi vaso e está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui para mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual. Aleluia. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Maravilha, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louve a Deus conosco através dessa live. Aleluia. Glória a Deus. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro e quem nasceu para governar. Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar. Não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. Aleluia. E se você disser para mim que já foi fácil e está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos campos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui para mudar o seu estado. Você é especial. Aleluia. Destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não
não perdeu. Você não é folha, você é alguém com coração de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia! Que grande louvor, né, meu amigo? Glória a Deus. Pode prosseguir com o outro, né, já? Aleluia. Esse aqui é um hino também muito conhecido, de Elias Silva. Aleluia. Pai. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Já bati em tantas portas, aleluia, com minha alma angustiada, e ninguém abriu pra mim, aleluia. De madrugada eu não dormia, perturbações me invadiam. Cheguei a pensar, chegou ao fim. Aleluia. Ó, quanta dor em minha alma. Ó, por favor, me dá calma. Senhor, eu quero te servir. Oh, Pai, dá-me de novo teu Espírito. Vem socorrer-me, estou aflito. Minha esperança está em ti. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Aleluia! Compartilhe essa live, meu querido irmão, você está entrando agora. Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite. Aleluia! Glória a Jesus. Deus seja exaltado para sempre. Cansado estava de sofrer. É verdade, Jesus. Viver sem ti é não viver. É ilusão, é ser ninguém. Aleluia. Fui escravo em tanto tempo, igual palha levada ao vento. Assim fui eu longe de ti. Aleluia. Pai, ó, quanta dor em minha alma. Ó, por favor, me dá calma. Senhor, eu quero te servir. Oh, Pai, dá-me de novo teu Espírito. Vem socorrer-me, estou aflito.
minha esperança está em ti. Aleluia, nossa esperança está em ti, Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deu tudo certo aí, meu amigo Leandro? Deu para escutar bem? Muito obrigado, Douglas, pelo seu trabalho. Que Deus te abençoe ricamente, você, sua casa, sua família. E sempre é um prazer Amém. poder, né, você, a programação, estar presente aqui, sempre cooperando conosco, né? Deus te abençoe, Jesus, tá? Muito obrigado. Amém. A paz do Senhor. Amém, meu querido. Meus amados irmãos, vamos já ligar. agora chamar o nosso querido missionário, pastor Elieber de Castro. Ele, com muito carinho, né, se disponibilizou para cooperar conosco nesse trabalho na Semana Missionária Online, no qual esse trabalho quem promove é o Departamento de Missões da AD Vila de Ponta Negra, setor 23, Natal, RN. Nosso querido missionário Elieber de Castro. Muito bem. Vamos já conectar com ele aqui. Deus seja glorificado e exaltado. Muito bem. Glória a Jesus. Não estamos conseguindo. Muito bem. Elieber. Muito bem, Deus seja glorificado. Muito bem, nosso irmão Leandro, a paz do Senhor. Prazer poder estar com o senhor simplesmente né, teve esse tempo para conosco. É um prazer poder, o senhor hoje, né, no meio da campanha, na abertura desse trabalho missionário online. Então, fique à vontade para se expressar, falar o que Deus pôs no seu coração, no nome de Jesus. Muito bem, é uma satisfação imensa poder estar aqui participando com os amados irmãos nesta primeira semana missionária online, né, promovido pela Assembleia de Deus em Vila de Ponta Negra, setor 23, que tem como pastor o pastor Aldilar Gomes, né? E estamos aqui com o nosso irmão Leandro Soares, promotor de missões. Já ouvimos aí o louvor pelo Níker Douglas. E estamos aqui diretamente de Portugal para participar desta programação. Quero também saudar o pastor coordenador do setor 23, o pastor Lavoisier. Tivemos o prazer de congregar com o pastor Lavoisier lá na igreja do Tirol. Isso. E conhecemos muito bem o pastor Lavoisier. Mas, como foi proposto aqui, trazer uma palavra, né, neste primeiro dia da Semana Missionária, quero parabenizar ao DEPEN, a pessoa do diácono, nosso irmão Leandro, que está coordenando essa programação, e pelo fato de promover esse momento tão importante. Você que está online conosco, aproveite, compartilhe essa live com seus amigos, familiares, irmãos em Cristo, né, tanto da congregação aí de Vila de Ponta Negra, como também de todo o setor 23. E em Portugal já estamos no dia 2 de março. O fuso horário aqui são 3 horas a mais do que o fuso horário, o horário aí do Brasil, aí de Natal, né, Rio Grande do Norte. Aqui já são 00:38, já estamos caminhando aí para 1h da manhã, aqui em Portugal. Mas não se preocupe, que o pastor, ele só tem hora para acordar. O missionário, ele só tem hora para acordar, não tem hora para dormir. É fácil assim, né? A missão muitas vezes nos cobra
dar uma hora extra para atender às demandas missionárias, pastorais. Isso não é prerrogativa nossa, isso é de todo pastor. E, enfim, embora a gente tenha que ter também a prudência e o cuidado para não deixar de ter o tempo de descanso, né? Mas o horário ainda está muito oportuno. Eu notei que o nosso irmão Leandro ficou assim, quando eu falei que o nosso fuso horário aqui é 3 horas a mais, né? Mas não tem problema, irmão Leandro. Estamos aqui para transmitir a palavra do Senhor para os irmãos que não me conhecem. Nós estamos aqui em Portugal desde 2013, melhor, 2012. Agora, em março, no dia 23 de março, vai fazer 9 anos que nós estamos aqui no campo missionário. Estamos aqui na Grande Lisboa, na cidade de Almada, né? Atendendo a um chamado de Deus para assumir 2 instituições portuguesas, a Elim Igreja Cristã, aqui em Portugal, que é uma igreja de origem portuguesa, os seus fundadores foram pastores portugueses, e também para dirigir a agência missionária Vem Europa, que é uma sucursal da Vem Brasil aqui no continente europeu, uma agência que trabalha com missionários autóctones, nativos, né, de países aonde o evangelho tem dificuldade de penetração, né, e nós intermediamos aqui alguns projetos missionários junto a essas nações, a povos não alcançados, povos não abordados, e Deus tem aqui nos usado, graças a Deus, eu, a minha família, a missionária Thalita, como também os meus filhos, a Tamsa, o Elieber Felipe e também a Tâmara, graças a Deus. Por sinal, hoje foi um dia muito especial, que eu recebi a notícia da nossa nacionalidade portuguesa. Maravilha. Então já podemos dizer que temos dupla nacionalidade, a brasileira e a portuguesa. O pastor Elinaldo, quando comuniquei a ele disse, na verdade, vocês têm 3 nacionalidades, uma brasileira, uma portuguesa e uma celestial, né? Maravilha. Graças a Deus. Só para os irmãos também, a título de informações, nós somos missionários da IADERN, enviados pela Igreja Assembleia de Deus em Parnamirim, que é dirigida pelo pastor Elinaldo Enovato de Lima, que, por sinal, é o nosso pai também, né? Graças a Deus. Por isso, eu louvo a Deus pela igreja em Parnamirim, pela ADEPA, que é uma igreja missionária e tem nos dado todo o suporte, toda a retaguarda possível para que a gente possa avançar aqui com a obra no continente europeu, que é um continente que é muito, muito necessitado do evangelho. Irmão Leandro está ouvindo bem, né? Boa, está ótimo, viu? Está ótimo. Muito bem. Então, queridos, eu vou trazer uma palavra nesta noite. O tema que foi proposto pela organização do evento está no livro do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, no capítulo número 4, versículo 35, que diz, não dizeis vós, são palavras de Jesus, né? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Então, meus queridos irmãos, o tema dessa nossa mensagem hoje, desse primeiro dia, deste
desta semana missionária, o tema que Deus colocou no nosso coração, o tema é tempo de fazer missões. Quando a gente lê este versículo 35 do capítulo 4 de João, nós vamos perceber que Deus, ou Jesus, na verdade, ele, com uma ordem imperativa para os discípulos, consequentemente para a igreja do Senhor Jesus, Jesus ele diz, erguei os olhos. Em outra tradução diz, levantai os olhos e vede os campos. Os campos, pois, já branquejam para a ceifa. E o que eu acho interessante nesta versão aqui é que quando Jesus ele fala sobre erguer os olhos e ver os campos aqui, a palavra campo está no plural, campos. Então, baseado neste versículo, eu quero discorrer um pouco com os irmãos que estão conosco aí na live, participando dessa semana missionária, para exatamente tratar sobre esse tempo de fazer missões. Esse tempo de fazer missões. A abrangência ou a amplitude, o alcance do ministério de Jesus, quando a gente analisa a palavra, vamos perceber que o evangelho, o ministério de Jesus, ele rompeu décadas, ele rompeu séculos e rompeu também gerações. Jesus, lá em Lucas, capítulo de número 4, versículo 18 e versículo 19, ele diz que o Espírito do Senhor é sobre mim. Vou fazer uma ponte aqui com esses dois versículos de Lucas 4. Ele diz, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, essa a abrangência, a amplitude, o alcance do ministério de Jesus, ele rompeu séculos, rompeu gerações. E essa missão de evangelizar a igreja, povo de Deus, irmãos que estão a nos escutar agora, esta missão de evangelizar os pobres, de curar os quebrantados, de apregoar liberdade aos cativos, de dar vista aos cegos, de pôr liberdade aos oprimidos. Essa missão de anunciar o ano aceitável de Jesus, ela foi transferida. Para quem ela foi transferida? Ela foi passada, num primeiro momento, para a igreja primitiva. A igreja primitiva. Primeiro momento, para os discípulos, né? Primeiro momento, para os discípulos. Você vai ver lá em Lucas, capítulo 9, versículo 1 ao 2. E no segundo momento, ela foi transferida, ela foi passada para a igreja do Senhor Jesus. Essa missão de pregar aos pobres, de curar os quebrantados de coração, de pôr liberdade aos cativos, essa missão ela foi, num primeiro momento, transferida para os discípulos, para aquele colegiado de apóstolos ali que estavam próximos de Jesus, e num ato seguinte foi transferida para a igreja do Senhor Jesus Cristo, e aí a gente vê lá Marcos capítulo 16, versículo 15 até o versículo 18, você vê ali o Senhor comissionando a igreja de pregar o evangelho a toda criatura e assim por diante. E aí, queridos, a igreja do Senhor, ela foi estabelecida lá na cidade de Jerusalém. A igreja do Senhor, oficialmente, ela começou em Jerusalém. E quando a gente lê Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 até o capítulo número 6, nós vamos exatamente perceber essa implantação da igreja nesses 6 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos.
E nós vamos perceber que a igreja do Senhor Jesus, em Jerusalém, ela foi estabelecida sobre 3 aspectos importantes. Você está numa semana missionária, então eu creio que você está aí atento às informações e está aí com seu caderninho de anotação, né? Porque durante toda essa semana muita informação vai ser dada aqui através dos demais palestrantes dessa semana. Então, anote, a igreja do Senhor Jesus, ela foi estabelecida em Jerusalém sobre 3 aspectos importantes. Eu quero falar sobre esses 3 aspectos importantes que ele muito contribuirá para que a gente possa entender este versículo 35 do capítulo 4 de João, que é o do tema desta semana missionária, aonde Jesus ele nos leva e nos instrui e nos dá uma ordem de erguer os olhos e ver os campos que já estão preparados para a ceifa. Olha, essa mensagem de Jesus, ela é atualizadíssima para os dias de hoje. Atualizadíssima. Se era atual para a época em que foi escrita, para hoje, século 21, é muito mais atual, meus queridos irmãos. Então, a igreja de Jesus em Jerusalém foi estabelecida sobre 3 aspectos. O primeiro aspecto, o aspecto da visão. O aspecto da visão. Uma igreja que não tem visão é uma igreja fadada ao fracasso. A igreja do Senhor Jesus precisa ter uma visão, e essa visão ela não pode ser uma visão raquítica, pequena. Não, quando a gente observa, nós vamos perceber que a igreja do Senhor Jesus no primeiro século, lá em Jerusalém, no começo, era uma igreja visionária, era uma igreja que tinha uma visão mundial, uma visão global. E por isso exigia-se, sim, de um desafio também global e um alcance global. A igreja que tem a visão, ela não fica só olhando para si. A igreja que tem visão, ela olha para os campos, que Jesus se refere aqui. Ela olha para os campos. A visão é mais ampla, meus queridos irmãos. E quando a gente olha, quando a gente estuda a Bíblia, nós vamos perceber que a igreja do Senhor, ela só cumpre realmente a missão evangelizadora quando ela tem essa visão ampla. Quando ela cumpre, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, quando está escrito lá, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Agora veja na sequência, e sereis minhas testemunhas. Aqui entra a evangelização, aqui entra a grande comissão, né? O alvo da grande comissão. E sereis minhas testemunhas, veja, tanto em Jerusalém, como Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a igreja que tem visão, ela não pensa só em Jerusalém, ela não pensa só no seu âmbito ali, do seu raio de atuação local. Não, a igreja que tem visão missionária, ela pensa sim no seu âmbito local, mas ao mesmo tempo que ela pensa no âmbito local, ela pensa nos campos que estão brancos para a ceifa, ela pensa nos campos mais longínquos, ela pensa na Judéia, ela pensa na Samaria, ela pensa nos confins da terra. Olha que coisa maravilhosa. Então, a igreja do Senhor em Jerusalém, ela foi estabelecida sobre esse aspecto, o aspecto da visão. Segundo aspecto, o aspecto do poder. O aspecto do poder.
A presença do Espírito Santo era uma realidade na vida de todos que estavam ali inseridos na comunidade, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Buscavam a virtude do Espírito Santo, buscavam o poder do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, a igreja, quando não tem o poder de Deus, quando não cumpre, quando não vive o poder de Deus, ela não prospera, ela não cresce, ela fica ali emperrada, ela fica ali presa. Por quê, meus queridos irmãos? Porque falta o poder, a graça do Espírito Santo. Eu posso ter visão, mas se eu não tiver o poder, ou seja, a ação de ir, a ação de levar a palavra com ousadia, com graça, fica difícil do evangelho de Jesus ser propagado quando não se tem a ousadia. Ficamos ali dentro de 4 paredes, presos, dentro de 4 paredes. A igreja do Senhor Jesus, ela não cresce quando a igreja fica dentro de 4 paredes. A igreja precisa erguer os olhos e ver além das 4 paredes, e ver os campos, e ver que precisa alcançar almas que estão precisando de salvação. Então, a igreja lá em Jerusalém foi estabelecida sob o aspecto do poder. Sim, o poder de Deus, os dons espirituais eram presentes na igreja, a manifestação dos dons espirituais era comum todos os dias. O evangelho, meus irmãos, as boas novas de salvação, elas eram anunciadas com poder, com unção, com sinais, com a graça de Deus. Quando a igreja saía para evangelizar, meus irmãos, acontecia maravilhas, acontecia milagres. Eu já tive a oportunidade de evangelizar em alguns lugares aí em Natal, principalmente no bairro do Tirol, do Candelário, foram igrejas que eu me congreguei. E, meus irmãos, eu me lembro que quando a nossa equipe saía para evangelizar, meus queridos, o maior milagre acontecia, que era o milagre da salvação. E nós voltávamos satisfeitos, alegres, porque alguém que estava indo para o inferno foi resgatado pelo poder da palavra de Deus. Quando a gente lê lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41, nós vamos ver Pedro pregando com ousadia, com a ousadia do Espírito Santo, a quase 3.000 almas. E conseguiu ali se render aos pés do Senhor, meus irmãos. Nós vamos ver no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, Pedro e João, eles subiam junto ao templo, à hora da oração. Eles estavam ali e se depararam, diz o texto, que com um coxo de nascença, que pedia ali esmolas todos os dias na porta do templo, na porta chamada Formosa. E olha só, diz o texto que Pedro, quando chega ali e vê aquele coxo na porta do templo, Pedro, diz o texto, que fita os olhos no coxo. Foca o olhar no coxo. Está faltando, queridos. Não sei se o nosso irmão Leandro tem essa impressão, não sei se você que está me acompanhando tem essa impressão. Está faltando nós olharmos mais para os coxos. Está faltando fitarmos mais o olhar naqueles que estão à beira do caminho. Está precisando a igreja olhar mais para os quebrantados de espírito. A igreja precisa focar, meus irmãos. Pedro, ele olha para aquele coxo e diz, olha para nós. Pedro diz, olha para nós. E aí, aquele coxo pedia esmolas. Aquele coxo estava pedindo esmolas ali. Aí Pedro diz, olha para nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno,
levanta-te e anda. Olha aí a autoridade, o poder do Espírito Santo é algo que tem faltado muito nos nossos dias, esse poder, meus queridos irmãos. E aqui eu me lembro agora de uma situação que aconteceu comigo, a nossa missão aqui em Portugal, graças a Deus, ela rompeu as fronteiras de Portugal. Graças a Deus, nós temos hoje 3 frentes de trabalhos aqui em Portugal, uma na Grande Lisboa, em Almada, outra mais ao centro, em Coimbra, e outra mais a leste, aqui, centro-leste do país, na cidade de Elvas. Mas a igreja, a missão acabou atravessando as fronteiras aqui de Portugal, e nós chegamos na França, né? Temos apoiado um trabalho ali na França, e através desse trabalho da França, nós conseguimos também chegar na Costa do Marfim. E na última viagem que nós fomos ali à Costa do Marfim, visitar o trabalho ali, num domingo pela manhã, estávamos no culto na igreja, e ali, queridos, tinha uma senhora que chegou ali amparada por várias pessoas, ela sofria de uma doença nas pernas e era paralítica, ela não podia nem andar, ela era trazida pelas pessoas. E aquele culto pentecostal ali na Costa do Marfim, bem característico do africano. O africano é muito alegre, o culto é muito dinâmico, muito louvor, muita dança, muita coisa, é da cultura deles. E eu me lembro que quando estávamos ali ministrando a palavra, logo em seguida, algumas pessoas vieram à frente para receber a oração da fé, né? E aquela mulher não pôde sair da sua cadeira para vir até a frente, e eu me recordo que eu saí até o encontro dela, e Deus me deu uma autoridade para exatamente ordenar que aquela mulher saísse daquela cadeira e andasse. Ela foi resistente. Aí eu me lembrei desse texto, porque olha só, quando Pedro diz: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Se você observar direitinho o texto, você vai perceber que logo em seguida o coxo sai saltando, põe-se em pé, né? Mas Pedro, ele segurou na mão do coxo e levantou. Aquele coxo não esperava, ele estava esperando dinheiro. Mas Pedro tinha muito mais do que dinheiro para oferecer a ele. É o que muita gente tem ido atrás de bens materiais, e Deus tem muito mais a dar do que bens materiais. E voltando ao episódio lá da Costa do Marfim, começamos a orar e senti uma resistência daquela senhora, um medo de se colocar em pé. E aí foi preciso eu pegar na mão dela e levantá-la. E a igreja toda orando ali. Daqui a pouco, a autoridade do Espírito de Deus veio sobre nós ali e ordenamos que ela andasse. E ela ali, aos poucos, foi dando os primeiros passos. Quando ela deu 2 passos, a igreja começou a glorificar, porque ali já estava acontecendo um milagre. Já estava acontecendo um milagre ali. E graças a Deus que o nome do Senhor foi glorificado naquela manhã, porque aquela mulher, ela saiu andando sozinha ali naquele culto. Eu tenho vídeos gravados com esse milagre, meus irmãos, porque Jesus continua sendo o mesmo. Ele continua sendo poderoso. Aleluia, sim. E a igreja precisa viver este poder. A Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem. E em meu nome, olha aí, e em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome
enfermos serão curados. Então, queridos, a igreja primitiva, não tem segredo para o crescimento da igreja, está na Bíblia, está muito explícito. O modelo bíblico é o melhor modelo para o crescimento da igreja. Jesus não precisa de ajuda, não, para promover crescimento da igreja. Jesus não precisa de água benta, de água com sal, de espada de Davi. Nada disso, meus irmãos. Isso é coisa humana. O evangelho de Jesus, disse Paulo, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O evangelho de Deus é poderoso. Ele precisa ser anunciado, ele precisa ser pregado. E Pedro, meus irmãos, levanta, olha só, e Pedro levanta aquele homem, o coxo se levanta, põe-se pé, e ele entra no templo glorificando a Deus, exaltando a Deus. Aleluia, porque a igreja, ela estava fundamentada no aspecto do poder. Não era só da visão, era também do poder. Mas tem um terceiro aspecto que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. O terceiro aspecto é o aspecto da unidade. O aspecto da unidade. A igreja de Jerusalém era considerada uma família. A igreja de Jerusalém havia cooperação entre os seus membros e congregados. Havia comunhão, você vai ver lá em Atos capítulo 2, versículo 42 até o 47, havia comunhão, havia união, havia envolvimento total, havia crescimento, porque havia união, havia o poder, a manifestação do Espírito Santo e a visão, aleluia, missionária. Então, queridos, nós precisamos entender que os campos estão prontos para a ceifa. A igreja precisa sair. A igreja precisa evangelizar. Pastor, mas nós estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo um contexto de pandemia, onde a coisa está mais difícil. Os decretos impedem de ter os cultos presenciais nas igrejas. Aí é a hora, meus queridos, de você fazer o que o nosso irmão Leandro está fazendo, o que a Igreja Assembleia de Deus de Vila de Ponta Negra está fazendo, ocupando espaço na mídia, ocupando espaço nas redes sociais, para falar de Jesus. Olha só que maravilha! Olha só, o alcance não é de um campo específico. O alcance agora é mundial, o alcance é dos campos. Você viu, eu estou falando de Portugal, você está aí no Brasil. Tem pessoas que podem estar em outra nação nos ouvindo e nos vendo agora. É a oportunidade de você usar os meios que tem disponíveis para pregar o evangelho. Desde o início da pandemia, lá em março de 2020 para cá, mais de 400 mil pessoas já foram alcançadas através das redes sociais. Pessoas aceitando a Jesus como Salvador. Pessoas sendo alcançadas. Se você não pode fazer cruzada evangelística na rua por conta da pandemia, faça cruzada evangelista nas redes sociais. Se você não pode fazer a semana missionária na igreja, faça nas redes sociais. Mas o evangelho tem que ser pregado. Aleluia. O evangelho tem que ser pregado. E a pregação do evangelho é para os campos. Nós não podemos ser egoístas de pregar só ali para o nosso bairro, para o nosso setor. Não. A missão ela é completa quando eu penso, sim, em Jerusalém, Judéia, Samaria, aos confins da terra. É tanto como. É concomitantemente. Você alcança essa amplitude de forma, meus irmãos, que você prega em Jerusalém, mas não deixa de pregar
em Samaria, não deixa de anunciar na Judéia, não deixa de ir aos confins da terra. Através de uma live dessa, você está indo aos confins da terra. É verdade. Alcançando países de língua portuguesa. Se você colocar aí já outro idioma, o espanhol, a França, você vai alcançar países de língua espanhola, de língua francesa, e assim por diante, língua inglesa, e assim por diante. Então, precisamos, meus queridos irmãos, voltar ao modelo bíblico. Infelizmente, muitas igrejas perderam o foco, não conseguem mais crescer, não conseguem mais avançar. Pelo contrário, está regredindo, porque esqueceu do modelo bíblico. Começou a entrar um bocado de coisas, de inovações, de marketing para pregar o evangelho. Ei, o evangelho de Jesus não precisa de marketing. Não precisa de marketing. O evangelho de Jesus, o modelo para se pregar o evangelho de Jesus é bíblico. E qual é o modelo? O modelo é esse. É a igreja ter a visão ampla. É a igreja ter a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo no dia a dia. A manifestação dos dons espirituais. E a igreja está, meus queridos irmãos, em unidade. Tem um ditado que diz que a união faz a força. A pregação do evangelho ela vai se expandir quando a gente estiver unidos. Estiver unido, crianças, jovens, adolescentes, né, adultos, anciãos, todos unidos num só propósito de pregar o evangelho. E aí, queridos, eu poderia aqui passar muito mais tempo narrando toda a trajetória da igreja primitiva, que foi oficializada lá no dia de Pentecostes, e que a partir dali a igreja começou a se expandir. Veio a perseguição em Jerusalém. Deus permitiu a perseguição. Para quê? Talvez a igreja já estivesse acomodada em Jerusalém. Aí Deus permite a perseguição em Jerusalém se intensificar mais ainda a perseguição. Para quê? Para a igreja despertar e começar a sair para a Judéia, para Samaria e para os confins da terra. A igreja começou a ser espalhada. Você vai ver do capítulo 7 até o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, a expansão da igreja, o crescimento da igreja, a igreja sendo espalhada, né? Sendo espalhada, a igreja atravessando ou ultrapassando as fronteiras de Jerusalém. Aí vem a história de Paulo, né? Em Samaria. Paulo se converte, o evangelho chega a Samaria. O evangelho chega a Antioquia, o evangelho se expande, vai aos confins da terra, chega à Ásia, chega à África, chega à Europa, às Américas, chega na Oceania, o evangelho começa a se expandir. Aqui na Europa, o evangelho chegou por volta de 49 depois de Cristo, na Europa. Com quem? Exatamente com Paulo. Paulo pregando o evangelho. Paulo teve aquela visão lá da Macedônia, do varão da Macedônia. Paulo, ele vê o varão da Macedônia ali rogando, passa a Macedônia e nos ajuda. Aí Paulo, que tinha a sensibilidade espiritual, que tinha o discernimento espiritual, Paulo entende que naquela visão, Paulo entende o chamado de Deus, da urgência, deixa de ir para Tróade, aí vai para Filipos, que é norte da Grécia, e começa ali a pregar o evangelho no velho continente, no continente europeu. Ganha Lídia para Jesus, uma comerciante, vendedora de púrpura. Depois ganha uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Depois ganha o carcereiro, quando foi preso ali, ganha o carcereiro e toda a sua família, e o evangelho se expandindo. Evangelho se expandindo, crescendo,
né? Crescendo, meus queridos irmãos. Missão, eu costumo dizer que é uma questão de vida ou morte. Missão é uma questão de urgência. Nós não podemos deixar para depois. Tem que ser feito, missões têm que ser feitas. Precisamos, sim, levar o evangelho a toda criatura, sem distinção de cor, sem distinção, meus irmãos, social. Temos que pregar o evangelho a todos. O que me chama muita atenção, viu, nosso irmão Leandro e irmãos ouvintes, o que me chama muitas vezes a atenção é a desinformação de muitos irmãos aí do Brasil em relação à Europa. Infelizmente, muitos acham que a Europa não precisa de missionário. Muitos acham que para se fazer missões tem que ser na África, tem que ser na Ásia. Eu não sou desses que pensam assim. Até porque hoje eu vivo um contexto pós-cristão. Eu estou na Europa, vivendo um contexto pós-cristão. É diferente, por exemplo, do contexto da África, do contexto da Ásia, do contexto da América, aonde ainda tem o fervor do cristianismo, do evangelho, da manifestação dos dons. Mas aqui na Europa, nós estamos vivendo um contexto pós-cristão. Aí vem uma frieza espiritual. Mas, pastor, a maioria dos europeus são cristãos nominais. Nominais. É diferente, né? A Europa tem 79% de cristãos. Isso é só na estatística, meu irmão. Isso é só na estatística. Quando a gente vai para a prática, apenas 27%. Tem nações que apenas 14% é que frequentam as igrejas. E os outros, onde é que estão? Os outros, sabe onde é que estão? Estão envolvidos com ocultismo. Dizem que são cristãos, mas estão envolvidos com ocultismo, estão envolvidos com alquimia, estão envolvidos com astrologia, estão envolvidos com adivinhação, estão envolvidos com a magia, estão envolvidos com a cabala, estão envolvidos com a telepatia, com a levitação, estão envolvidos com o esoterismo, com o espiritismo, com o misticismo, com idolatria, com bruxaria. E aí, muitas vezes, a gente fica com aquela visão assim, não precisa de missionário na Europa. Conversa. Eu desafio qualquer pessoa a vir aqui no continente europeu, eu vou mostrar em loco a necessidade do evangelho ser pregado nesse continente, com urgência, com urgência. Porque se nós não pregarmos, sabe quem é que vai pregar? As outras religiões. Eu não quero nem citar o nome delas aqui, mas que estão crescendo mais do que o cristianismo. O único continente que o cristianismo ele está em baixa, em queda, é aqui na Europa. Pastor, então o que é que os missionários estão fazendo aí na Europa? Temos pregado o evangelho. Agora, não é fácil. Não é fácil. Nós estamos num contexto totalmente materialista, um contexto totalmente secularista. Nós estamos vivendo um contexto antropocêntrico. Isso não é de hoje. Isso não é de hoje. As 3 primeiras pessoas que Paulo ganhou neste continente representam o que mais domina o europeu hoje no século XXI. Desde a época de Paulo, 49 depois de Cristo, são séculos, por que não dizer milênios, que esse mal vem sendo impregnado na cultura europeia. São 3 coisas que mais dominam o europeu. Primeiro, o dinheiro. O dinheiro. Pastor, mas o dinheiro tem dominado muita gente em todo canto, mas nunca como aqui na Europa. Nunca como aqui na Europa. Vem passar 30 dias aqui para você ver o que é uma pessoa materialista e que você vai entregar um panfleto para ele, ele rasga o panfleto na sua cara e diz: o meu Deus é o dinheiro.
Coisa que não é muito comum a gente ver aí no Brasil, por exemplo, onde a maioria das pessoas são educadas, recebem a literatura, muitas delas agradecem, o percentual de cada 10 pessoas, 9 recebe um bom grado a literatura. Aqui é diferente. De cada 10, 5 recebe, 5 não recebe. Até porque distribuir literatura aqui, você tem que ter autorização do governo para poder fazer a distribuição de literatura. Da onde é que se viu aí no Brasil você tem que ter autorização para distribuir uma literatura? Então, o evangelho aqui, meus irmãos, o desafio é grande. Não estou aqui minimizando o desafio missionário mundial, global, até porque o amor de Deus ele não é exclusividade de um continente, de uma nação. O amor de Deus ele é expansivo, ele é amplo. O amor de Deus, diz o versículo, o João 3,16, porque Deus amou o mundo. O amor de Deus ele é global. Ele não faz acepção de pessoas, não. Mas olha, aqui no continente europeu, aquela senhora que Paulo ganhou, a primeira pessoa que aceitou Jesus aqui no continente europeu, através da pregação de Paulo, a Lídia, que era uma vendedora de púrpura, uma comerciante, ela representa o dinheiro. Ela representa o dinheiro, aquilo que domina o materialismo. As pessoas aqui vivem para trabalhar. Vivem para trabalhar, são escravas do trabalho. Escravas do trabalho. Então, aquela segunda pessoa que Paulo ganhou, aquela jovem possessa de espíritos de adivinhação, representa o ocultismo, que é muito forte. Nós temos missão lá na África. Nós temos missão lá na África. E o ocultismo da África é diferente do ocultismo da Europa. Quando você vai para a África, os demônios, eles se manifestam. Você vê a manifestação dos demônios com seus próprios olhos físicos. Mas aqui na Europa, não. A atuação dos demônios, do inimigo, são de forma oculta. Você não consegue ver. O pior inimigo é aquele que você não vê. É aquele que você não vê. Então, queridos, é muita coisa oculta. Quando você menos espera, o estrago está feito. Pessoas envolvidas com todas essas ciências ocultas que eu acabei de relacionar há pouco tempo, você começa a perceber famílias sendo destruídas de uma hora para outra. Quem estava bem casado não está mais casado, se separam. Você vê a atuação, você começa a ver os efeitos. Começa a ver os efeitos. Então, a atuação do inimigo aqui no continente europeu, ele tem uma característica muito peculiar. Muito peculiar. E eu tive a experiência de pregar na Índia, por exemplo, onde na pregação muita gente caía possessa na igreja. Sim, já tive experiência aqui também em Portugal em ver isso, mas não é muito comum. Aqui acontece o seguinte, acontece o que aquela jovem possessa com Paulo, ela dizia para Paulo, é um homem de Deus, é um homem de Deus. Aqui, o inimigo diz, é um homem de Deus. Aponta o dedo e diz, é um homem de Deus. Mas, na verdade, ali, por trás daquela declaração, o inimigo está ali de forma oculta. Oculta. Terceira pessoa que aceitou foi o carcereiro. O carcereiro representa o poder humano.
o antropocentrismo, o homem no centro de todas as coisas. É um continente antropocêntrico, um continente que não quer saber de Deus, um continente que é indiferente à palavra. O ateísmo é o continente mais ateu, mais secularizado que existe. Aqui é o continente europeu. Mas por isso vamos deixar de pregar? Não. Missões é uma questão de urgência, é uma questão de vida ou morte. A igreja primitiva, meus irmãos, sem os recursos dos tempos modernos, ganhou a sua geração para Cristo. E hoje nós temos tantos recursos e muitas vezes não estamos sabendo usar os recursos. Não estamos sabendo usar o recurso. O mundo, meus irmãos, está perdido. Estamos vivendo uma crise sem precedente em todos os quadrantes da Terra. Precisamos, como igreja, agir, sim, urgentemente. Poderia trazer aqui muitos dados para vocês, mas o meu tempo já encerrou. E eu quero, nesse momento, reforçar os pilares, o modelo bíblico que nós precisamos voltar. Graças a Deus, isso não é generalizado. Tem muitas igrejas que estão cumprindo a grande comissão, que estão cumprindo, que estão vivendo esse modelo bíblico. Mas, infelizmente, tem muitas igrejas, tem muitos crentes individualmente que não estão cumprindo, não estão vivendo isso. Então, é preciso voltar a abrir a Bíblia, é por isso que Jesus ele diz, erguei os olhos, levantai os olhos. Tem gente que está igual, tá igual a crente galinha. Desculpa a expressão, o crente galinha. O crente galinha ele só olha para baixo, irmão. Só olha para baixo. Não, Deus quer que você seja crente águia. O crente águia, ele levanta os olhos. Ele olha mais longe. O crente águia, Deus quer, ele vê os campos. Amém? Então está na hora, queridos, de voltarmos ao modelo bíblico. De exercermos, de cumprirmos a missão evangelizadora, de termos a visão ampla da pregação do evangelho, de buscarmos o poder de Deus, de buscar os sinais, os prodígios, os dons espirituais, mas também precisamos estar unidos, em unidade. Amém? Graças a Deus por esta oportunidade. Eu quero agradecer o convite que me foi feito e quero aproveitar, pedir aos irmãos que orem por Portugal. É uma nação pequena, mas é uma nação que precisa muito de Jesus. É uma nação que tem quase 11 milhões de habitantes e apenas 1,6% de evangélicos. 1,6%. É uma nação que precisa urgentemente de uma investida missionária. Portugal tem 308 concelhos, ou seja, cidades. Cidades. Dessas 308 cidades, 42 cidades ainda não têm nenhuma igreja evangélica. Isso é um desafio tremendo. Precisamos. A Europa é um campo missionário, meus irmãos. Eu sei que muitas vezes o peso maior é monetário para se manter um missionário na Europa. Mas olha, eu quero dizer que Deus é o dono do ouro e da prata. É o dono do ouro e da prata. Deus, ele supre quando a igreja ela tem visão missionária. Quando ela vive o poder de Deus. Quando ela está em unidade, dinheiro não é problema. Dinheiro não é problema. Tem igrejas, meus irmãos, que prefere investir muitas vezes em países
que já estão bastante evangelizados, mas só por conta da questão monetária, a igreja prioriza, porque diz assim, é mais barato. Eu pergunto, quanto é que custa uma alma? Quanto é que custa uma alma, meus queridos irmãos? Não podemos jamais nivelar, não podemos jamais querer quantificar o valor de uma alma. A Bíblia diz que aos olhos de Deus, um pecador que se arrepende, ele vale muito mais do que 99 justos que não precisam de salvação. Um pecador vale muito mais do que 99 justos que não precisam de salvação. Então, queridos, orem pela nação portuguesa. Temos um grande desafio aqui. Ao longo desses 9 anos, avançamos aqui nessas frentes de trabalho, mas precisamos avançar. Nosso projeto é abrir uma igreja polo no norte do país, outra igreja polo no sul do país. Estamos no centro aqui do país. Já temos uma igreja no centro-norte, já temos uma igreja no leste, no centro-leste, mas precisamos avançar. E aí temos necessidades. De quê, pastor? Qual é o maior desafio? Obreiros. O campo está aqui. O maior desafio é o obreiro, Mateus 9,35. A seara é grande, mas são poucos. São poucos os obreiros. Precisamos de obreiros. Orem para Deus mandar ceifeiros, obreiros para esta seara. Se queremos avançar com o trabalho aqui na Europa, a igreja precisa pensar nos ceifeiros, nos obreiros. Temos aqui, meus irmãos, o campo está branco. O campo está disponível aqui. E muitas vezes falta a visão. Falta a visão. Queremos abrir igreja onde já tem igreja. Não. Nosso propósito aqui é abrir igreja onde não tem igreja. Não tem igreja. Aí a gente abre. Envia o missionário para lá. Dá o apoio que for preciso. Mas precisamos alcançar essas 42 cidades que ainda não tem nenhuma igreja evangélica em Portugal. Precisamos alcançar essas cidades. E quando se fala da Europa, aí tem uma outra necessidade muito maior. Porque tem nações aqui dentro da Europa que são consideradas nações não alcançadas, com menos de 1% de evangélicos. Então, precisamos da ajuda dos irmãos. Primeiro, em oração. Segundo, ore para Deus mandar ceifeiros, mandar missionários, mandar homens e mulheres comprometidas com o Evangelho de Jesus Cristo. Ore também por nós, pela minha família. Sofremos muita retaliação do inimigo, não é fácil. Tem hora que a obra começa a avançar, daqui a pouco vem uma investida do inimigo, tira a gente da igreja, afasta a gente da igreja. E aqui é a nossa luta constante, aqui para estar mantendo a igreja, meus irmãos, avançando. Não é fácil, não é fácil. A investida é muito pesada. Por isso, orem por nós, em nome de Jesus. Orem por essa nação, orem por Portugal, por essa nação que nós amamos e que estamos aqui porque Deus nos trouxe. Porque Deus nos trouxe, depois de um chamado muito claro de Deus. Não viemos aqui porque alguém favoreceu. Não, nada disso, irmãos. Nada disso. Nós estamos aqui porque Deus nos trouxe. Aleluia. Deus nos trouxe. E estamos aqui para servir a obra do Senhor. Eu louvo a Deus pela IADERN. Eu louvo a Deus pelo pastor Martim Alves, pelo pastor Elinaldo. São homens de visão missionária. Né? São homens que procuram, sim, fazer a obra em Jerusalém, que tem todo um esforço da evangelização local, mas também olha
para a Judéia, olha para Samaria, olha para os confins da terra. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado por esta oportunidade, em nome de Jesus. Estou à sua disposição, viu? Muito Diácono, obrigado, nosso Eliandro, pela sua maravilhosa cooperação nesse trabalho. Para nós é uma grande honra poder ter o senhor, né, no primeiro dia de abertura. E amanhã temos mais, né? Se puder também acompanhar, será também uma honra dupla, né? Que Deus te abençoe ricamente, o senhor e sua família. Amém. Deus abençoe. Um forte abraço, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, um forte abraço. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, que bênção do céu. Nós acabamos de ouvir aí uma maravilhosa palavra. Nosso funcionário Elieber de Castro, que está em Portugal. E esta palavra vai ficar aí. Você pode compartilhando, né? Na semana, no dia a dia. Ela vai estar aí gravada, disponível para você assistir a hora que quiser, o dia que quiser, e ainda mais poder compartilhar. Também, muito obrigado ao cantor Douglas, que está aí ainda, né? Talvez até ainda cantar um hino, se possível, dar um sinal aí, Douglas, que benção, nós já finalizar esta live, que é o primeiro dia da Semana Missionária Online. Glória a Jesus. Deus seja glorificado e exaltado para sempre. Deus seja bendito, honrado e glorificado. Então, amanhã nós teremos a programação também, o qual o segundo dia estará conosco no louvor a cantora Vânia Belo, da cidade de Patu. Temos também o nosso querido, né, Renato Lima, o qual é o líder, né, setorial do setor 23 aqui da nossa IEDER, né? Então, vamos já encerrar esta live e que Deus te abençoe a sua casa, a sua vida, né? E seja totalmente edificado através da palavra que foi pregada e ministrada e do louvor pelo nosso querido Douglas Nica, né? Douglas, então, que Deus te abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor e tenha uma ótima noite, em nome de Jesus.